todos bem-vindos, em nome de Jesus. Tendo em vista que não chegou nenhum nome de visitante e preparei uma palavra no sentido evangelístico, uma palavra no sentido evangelístico ela é diferente, mas é assim que precisamos estar cientes. Então vamos pedir àquele que pode nos conduzir, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos falar uma palavra que seja de proveito, para aqueles que acham que já sabem de tudo, para aqueles que sabem que não sabem de nada, mas que o que sabem é aquilo que Deus quer falar com cada um e que precisa crescer, aprender e continuar aprendendo e caminhando no processo da graça de Deus. Amém? Somos seres humanos inacabados, somos seres humanos não prontos, e se pudéssemos andar com alguma coisa, seria uma camiseta com um dizer: tenha paciência, estou em obras. Bom, dito isso, minha fala nesta noite ela é direcionada à questão do Espírito Santo de Deus. O que ele faz? É o papel do Espírito Santo de Deus na igreja, na pessoa. É isso que nós precisamos de fazer. O texto que eu vou usar se encontra num dos escritos do apóstolo Paulo, chamada Carta de Paulo aos Efésios, e que ele fala e usa algumas terminologias, algumas metáforas, alguns dizeres para tentar falar algo com a igreja naquele tempo e dizer para a igreja, para os irmãos daquela comunidade, que eles precisavam do Espírito Santo de Deus, que eles precisavam de se encher do Espírito Santo de Deus. Engraçado. Quando você vai, eu estive na década, final de 99, início de 2000, 2003, aconteceu um grande rebuliço no Brasil, vindo de Bogotá e vindo dos Estados Unidos, algumas comunidades cristãs, a qual de vez em quando sopram os ventos, na própria igreja, para que tenha um refrigério, para que o homem entenda que esse racional do homem, essa teologia desenvolvida pelo homem, ela não é suficiente, e esse homem não é suficiente, e que ele precisa de uma ação dinâmica, constante, e na igreja, no povo de Deus, é chamado Espírito Santo de Deus. A gente vai entender isso, porque a igreja não vive sem o Espírito Santo de Deus. E eu lembro que um dos pastores de Bogotá disse que Deus deu um sonho para ele, uma visão, e que o Espírito Santo de Deus iria mover aquele estado, aquele país, dividido em dois exércitos: o exército nacional e o exército da guerrilha. As pessoas nasciam e morriam sobre esses dois exércitos, e aí um outro pior ainda, que era o narcotráfico, que a gente sabe como é que é. Mas surge uma igreja ali, totalmente potencializada pelo Espírito Santo de Deus. Depois, um pastor ali de Manaus, ele vai até esse local, traz, e daí muitos pastores vão fazer isso. E eu lembro que as pessoas iam 3 dias, eram 3 dias, nos quais as pessoas diziam que seria uma lavagem, uma faxina, e sem dúvida, é uma das coisas que falta muito na igreja hoje, porque são 3 dias, totalmente diferenciados. Você conversa pouco, aliás, alguns tinham uma dinâmica de não conversar, justamente para que você só fizesse 2 coisas só: ouvisse Bíblia o tempo inteiro, adorasse a Deus e confessasse pecado. Ouvisse Bíblia, adorasse a Deus e confessasse pecado. Todas as ministrações tinham no final um momento pessoal, íntimo com Deus. E no final de tudo isso, no alvorecer, no amanhecer do domingo, era a chamada ministração do Espírito Santo de Deus. Aí sim, entendia esses homens que mergulharam na Bíblia e buscaram uma revelação de Deus, que para você receber, você tem que fazer isso.
é muita empáfia, é muita arrogância nossa, acharmos que nós, do jeito que estamos, chegamos, sentamos e exigimos que Deus se manifeste e fale conosco. Bom, para encurtar a história, que ela é longa, mas foi um momento maravilhoso, é que as pessoas voltavam cheias de algo oriunda disso. Uma pena é que isso durou pouco tempo e que o homem tomou posse disso. Essa é coisa oriunda da natureza humana, e achou que o homem manipulava a ação do Espírito Santo de Deus. Gerou confusão, muita coisa da alma humana mesmo, e que se perdeu. Mas a Bíblia, ela diz isso: o homem não vive sem essa comunidade perfeita. Base teológica para isso você vai encontrar desde Gênesis, que diz: no princípio criou Deus, e o verbo que está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse façamos, dizem os estudiosos, que refere-se à pluralidade, à comunidade e à trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Há várias manifestações no Velho Testamento e no Novo Testamento. Logo no início, há uma manifestação dessa comunidade, quando Jesus Cristo é ali descido, naquele momento que João Batista chama para, ele diz que na questão do batismo vem uma pomba representando, simbolizando o Espírito Santo, a palavra do Senhor, a palavra de Deus Pai, dizendo: esse é o meu Filho em quem me comprazo, e o próprio Filho Jesus Cristo. A igreja, depois de João capítulo 14, a gente vai entender Jesus Cristo tentando colocar isso na mente dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para que eles dessem continuidade. No meio deles, e andando com Jesus como é normal na igreja, andavam homens totalmente ainda impuros, perversos, malignos, políticos, rebeldes, andavam com Jesus, empunhando espada, prontos para atacar, prontos para iracundos, agressivos, partidários, ciumentos. E Jesus tenta dizer para eles: olha, quando o Filho subir, e eu enviarei o outro Consolador, ele vos revelará, ele vos governará, ele vos mostrará quem é Deus e qual é o projeto de Deus para essa humanidade. Ele fala de quê? Fala do Espírito Santo de Deus. Ele diz: ele está, mas ainda não completo. Ele veio, o famoso já, mas ainda não. Mas vai vir um tempo que ele vai vir com o poder. Amém. Quando Jesus é crucificado, sobe, é assunto aos céus, aí vem o Espírito Santo de Deus. Desde Atos, aliás, o livro de Atos, ele não é um livro doutrinário, ele é um livro que fala de experiência, que fala de vida, de uma igreja no seu nascedor. E no livro de Atos a gente vê a manifestação, o derramamento, a visitação profunda. Mas o que o Espírito Santo precisa e por que Atos é um momento tremendo na vida daquelas pessoas? Porque estavam quebrantadas, sedentas, desejosas de Deus. E toda a preparação de Jesus, todos os seus últimos 3 anos de preparação, todo aquele momento que o mundo que estava naquele momento ali na Palestina se encontrava, toda a forma que o ser humano estava, sentia um desejo de algo acima do que tinha na sua vida palpável. E é o Espírito Santo de Deus que chega, invade os corações, e a gente vai ver termos cheios do Espírito Santo, parecendo que estavam embriagados, andavam, falavam coisas estranhas, algo tão tremendo, porque havia um desejo. E você vai vendo o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, que não é nada que o ser humano pode, é um fogo de Deus, é uma pessoa, porque você entristece o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento, ele fala, ele é Deus, tem os mesmos atributos da deidade, do Pai, do Filho, ele é Deus.
e se manifesta no meio da igreja para isso. Então, a gente vai percebendo isso, cheio do Espírito Santo. Eu quero usar o verbo, porque na verdade, o que dá vida, o que dá sentido na frase, né? É o verbo, e o verbo é encheios, né? É algo contínuo que você tem que buscar. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Alguns estudiosos dizem que esse vinho que embriaga, que traz dissolução, que traz divisão, é justamente o vinho desse espírito humano, né, que não traz aquilo que é de Deus. E para que o Espírito possa vir, é necessário isso. Encher do Espírito Santo de Deus. A nossa denominação batista há muito tempo bateu nisso em algumas coisas, discordando em algumas áreas teológicas, né, que é oriunda dos debates, dessas pessoas que gostam disso, enquanto que o que se é necessário? É uma pessoa quebrantada, que deseja ser cheia do Espírito Santo de Deus. Não, a igreja não dá, a vida humana não dá para viver sem a ação do Espírito Santo de Deus, porque senão prevalece o vinho da arrogância, da teologia da denominação, prevalece o vinho da arrogância, né, no qual há dissolução da humanidade que tenta manipular o Espírito Santo de Deus. E uns dizem que é do Espírito quando é da carne. Quando as pessoas passam 3 dias e voltam fazendo 3 dias de maravilhas, porque são totalmente submissas e colocadas, e passam o resto da vida sem sentir mais nada, sem desejar mais nada. Passaram 3 dias louvando, confessando e estudando a Bíblia. Passaram 3 dias de quebrantamento, de desejo, né, com uma faxina na vida, dizendo: eu ofendi fulano, eu ofendi ciclano, eu ofendi a Deus, eu me arrependo. E arrependimento verdadeiro, arrependimento de rasgar não as vestes, mas de rasgar o coração, de rasgar o coração. E eu estive nesses ambientes, eu vi coisas sinceras, verdadeiras, vi transformações poderosas, mas vi manipulação, criancice. Mas o Espírito continua sendo o mesmo, estimulando e enchendo vidas dele mesmo, da vida que foi dele, que é a vida que a igreja